de hoje que eu coloquei como título Tarô Prático. Então qual é a minha ideia hoje? Em vez de nós ficarmos, pegando o tarô em todo o seu lado divinatório e filosofar, de repente uma lâmina ou um arcano, que é a palavra correta para se falar, é estudo para uma vida, se você quiser. Porque os arcanos maiores, eles trazem, são o número de 22, vou explicar tudo direitinho para vocês, eles trazem na consciência, no simples desenho deles, eles trazem acessos fantásticos que vocês podem fazer como consciência, ali para entender essas chaves. Hoje a minha ideia não é essa. Eu vou passar um pouquinho da filosofia, de repente uns 15 minutos iniciais, e depois o que nós vamos fazer? Vamos pegar arcano por arcano e falar o que é a luz e sombra deles. Então o que vai acontecer? Você vai pegar um baralho de tarô, vocês vão ver, eu vou explicar tudo direitinho, que sempre os 22 arcanos, independente do tarô que você pegar, sempre são os mesmos arcanos. Então, indifere o tarô que você entra em sintonia. Quando você pegar um exemplo, o arcano 1 sempre vai ser um mago. Então, independente do desenho, a expressão do autor que você escolheu, o arcano 1 sempre é o mago. Então, o que o mago representa? Então, nessa atividade, a minha ideia é falar assim, o mago é isso, isso, isso como luz, é isso, isso, isso como sombra. Então quando você for fazer um jogo de tarô, quando sair o mago, você já sabe o que ele está querendo falar para você. Dessa forma sintética, direta e prática que eu vou passar aqui para vocês. Então, vai ser uma atividade muito ativa, porém com bastante informação. Mas o que eu vou fazer junto com vocês? Eu não vou acompanhar a apostila. A apostila eu só vou mostrar os arcanos. Então, assim como vocês vão ter que escrever o que eu falar, eu vou escrever na lousa também. Arcano 1 sempre é o mago com isso, isso, isso como bom, isso, isso como mal. Então você vai anotando. Depois que você tiver todas as anotações dessa atividade, que possivelmente vai até às 19 horas, aí o que vocês vão fazer? Quando chegar em casa, que você tiver com os arcanos de tarô na mão, é só pegar e colocar em prática o que vocês aprenderam aqui, que eu vou ensinar algumas formas de você jogar. Formas simples, porém extremamente diretas para trazer elucidações para qualquer questionamento que vocês tenham. Então é essa a viagem que eu proponho. Vamos juntos? Beleza? Então vamos nessa. Antes da gente entrar nos desenhos e etc., eu quero que vocês compreendam o seguinte. Um baralho de tarô completo, ele possui 78 arcanos. A palavra normalmente utilizada para o tarô é arcano, que vem de arca, de algo sagrado, de algo que está ali reservado para você desvendar. Quando a gente fala arca, um lugar onde você coloca coisas de valor e que você pode abrir e acessar os valores que estão ali, então a palavra correta é arcano. Só que esses 78 arcanos, eles possuem uma divisão interessante. 22 arcanos ou mistérios maiores e 56 arcanos ou mistérios menores. Seria numa correlação direta, os 22 arcanos maiores, eles trazem arquétipos evolucionais coletivos. Arquétipos evolucionais coletivos. Então quando você fala de um arcano maior ou de um mistério maior, que vai do 1 ao 22, nós estamos falando de arcanos que envolvem a evolução do planeta como um todo. Então eles são muito ricos no sentido da interpretação. Então normalmente eles são arcanos ou cartas, guias de todo o processo. Já os 56 arcanos ou mistérios menores, eles estão ligados a arquétipos evolucionais, muitas vezes individuais ou puramente humanos. Os arcanos evolucionais coletivos maiores, eles estão ligados mais a realidades para facilitar o entendimento espirituais. Então esta é a base estrutural de um baralho de tarô. 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Vamos começar a trabalhar então o porquê desse 22 e o porquê do 56. O 22, os mistérios maiores,
Eles se dividem em 7 tríades. 7 tríades. Que essas 7 tríades são o quê? Consciências de desenvolvimento, consciências de desenvolvimento espirituais que o ser humano possui. Quer ver como que é isso? O ser humano, ele possui 7 centros de força. O ser humano, ele evolui setuplamente. O ser humano, ele é uno em essência, ó, uno em essência. Ele é trino em manifestação. Como assim trino em manifestação? O ser humano tem um espírito, uma alma e um corpo. Mas ele é sétuplo em evolução. É aqui que eu quero chegar. Ele é sétuplo em evolução. Daí que a gente começa, né, quando a gente começa a se interessar por assuntos ligados ao oculto, sempre a gente tem 7 mestres isso, 7 selos aquilo, 7 centros de força não sei o que, 7 planetas sagrados. Esse é o mistério dos arcanos maiores, que você tem esta trindade manifestada em cada uma das setuplicidades. 7 vezes 3? 21. Mais a unidade que todos nós temos, que é o Deus ou uma oitava coisa em nós. Esse é o segredo do número. Quanto que dá 21 mais 1? 22. Aí que você entende. Então vamos lá. Os 22 arcanos maiores, eles representam a manifestação do divino na setuplicidade da nossa evolução. Mais o nosso princípio único, que é Deus em nós, somando 22 forças. Então vamos entender esses 7 estados de consciência trinos. É muito interessante. Quer ver como que eles funcionam? Aí vocês vão entender os 22 arcanos maiores. Vamos fazer isso aqui grandão. Depois eu apago. O ser humano, ele possui, no momento atual, 4 consciências manifestadas. 4 consciências manifestadas e 3 potencialidades ou consciências imanifestadas ou forças que ele ainda pode desenvolver. Todo cristão, vamos dizer assim, quando ele passa, católico, ele passa na frente da igreja, ele faz isso aqui, sabia? Você passa na frente da igreja, qual é o símbolo que normalmente as pessoas fazem? Qual é? A cruz. Mas você saúda quantas consciências com a sua voz? Em nome do Espírito Santo. 3. Então, ó, você está fazendo isso aqui. Isso é uma magia que poucas pessoas sabem. Explique para o padre da sua paróquia. Amanhã você vai ser excomungado. Ele vai falar, você é isso aqui, ó. E aí vai. Mas pior é que é verdade, né? Isso é verdade. Aqui esse quaternário manifestado representam 4 consciências que todos nós temos. O que representa? Quer ver? Nós vamos dividir ele. Nós temos uma consciência física, que é a nossa realidade material direta, que a gente tem plena consciência. Nós temos uma consciência vital, que é o mundo da energia, que manda e provém como vida a animação desse mundo físico. Você tem arcanos que regem isso. Vocês vão ver que interessante que é isso. E aqui em cima você tem a alma do ser humano. Aqui você tem o quê? As emoções. Todo ser humano nasce com o princípio dos sentimentos e das emoções, que no ocultismo nós chamamos de mundo astral. E junto disso, o que você traz junto com as emoções? Que sempre embaralha um com o outro? Um corpo mental. Todo mundo nasce com esses 4 atributos. Todo mundo tem um corpo físico, uma energia de vida que alimenta essa realidade física e possui emoções e pensamentos que compõem essa realidade do mundo manifestado. Né? Quando o ser humano começa a realmente evoluir, ele acessa esses atributos superiores,
que aqui nós chamamos do mundo da abstração, que num conceito, o mundo da abstração, só para ilustrar, hoje ele é chamado de mundo quântico, o mundo das possibilidades. É um atributo que o ser humano ainda desenvolve. A gente já está puxando essas realidades para cá devagarzinho, mas quando a gente harmoniza é isso. Quando o ser humano ele entende essa possibilidade do mundo quântico, que é o mundo das possibilidades das nossas ações, ele chega nesse sexto atributo, que pode ser tanto positivo como negativo, é o mundo da intuição. Ele vem para cá. Então você tem também arcanos que regem isso. O potencial quântico das boas ideias, que está aqui, e você possui também 3 arcanos que regem o que? A sua intuição. Então tem 3 arcanos que respondem se você está tendo uma intuição fluente ou uma intuição negativa. E por fim, o último atributo, que para facilitar a gente pode dizer o 7º, que representa a iluminação, ou a percepção superior ou completa. Agora quer ver o jogo para vocês entenderem? Quantos são os arcanos do tarô? Maiores. 22. 3, 6, 9, 12, né? 15, 18, 21, mais Deus, 22. Então agora a gente vai dividir isso. Os arcanos maiores, eles possuem uma sequência numérica. Eles vão do 1 ao 22. Então olha que interessante. A primeira tríade de arcanos, que é o arcano 1, o arcano 2 e o arcano 3, já vou dar o nome deles. Arcano 1 se chama o mago, o arcano 2 se chama sacerdotisa, e o arcano 3 a imperatriz. Esses 3 arcanos, quando eles estão juntos, eles respondem tudo da sua consciência física, olha aí, do seu poder de percepção do mundo material, como que você está lidando com o mundo material, como você vive nesse mundo material. Quer ver onde a gente vai chegar hoje? Se você pegar e você montar uma mandalinha, você fizer assim, ó, você colocar o arcano 1, o arcano 2 e o arcano 3, manipulando depois os arcanos menores, eles te respondem tudo em relação à sua consciência física, sua força material, como você lida diretamente com esse mundo visível que nós estamos aqui. Fazendo a sequência, vão ser 7 triângulozinhos. Vamos fazer o segundo agora. Se a gente parou no 3, quem que vem agora? O 4, não tem segredo. 4, e quais são as colunas dele? O 5 e o 6. Esses 3 arcanos, seguindo o princípio das consciências que nós estamos desenvolvendo, ele trabalha o quê? A vitalidade. Então o arcano 4, que se chama o imperador, pessoal aí do fundo está enxergando? Todo mundo está enxergando? Se não estiver enxergando, é só puxar a cadeira e sentar no colo deles aqui. Não tem espaço aqui, ó. Pode vir aqui de boa que não tem problema. Então, ó, o nome: 1 mago, 2 sacerdotisa, 3 imperatriz, 4 imperador, 5 papa ou hierofante, são os nomes que dão para ele, e arcano 6, os enamorados ou os amantes. Entrando nos estados de consciência, esses 3 arcanos, eles falam para você o mundo da vitalidade. O que seria o mundo, a consciência da vitalidade? Você ter energia para fazer alguma coisa. Você ter força vital, saúde, né? Para você poder realizar os seus intentos. Então esses 3 arcanos te dão todo o termômetro do seu corpo vital. O quanto você realmente dispõe ou disponibiliza de energia para fazer as coisas. Da mesma forma, você monta uma tríade assim. Quem que vai vir aqui? O 4, o 5 e o 6. Então você coloca esses 3 arcaninhos abertos, que eu já vou explicá-los depois que eu terminar as tríades. E com isso, o que você faz? Você questiona: como é que está a minha energia agora? Como é que está a minha saúde? Como é que eu faço para melhorar o meu corpo vital na atualidade? Os arcanos te respondem. Esse seria como se fosse
o primeiro tipo de jogo para você desenvolver essas consciências. Agora vamos seguir. A terceira tríade. Se nós paramos no 6, quem que vem aqui? O 7, o 8 e o 9. Ó, nós já trabalhamos o físico e o vital. Agora a gente vai entrar o quê? No mundo emocional ou astral. Como que eu trabalho o meu corpo emocional? Como que eu trabalho a minha consciência astral? Como é que eu altero os meus sentimentos? Qual é o caminho para eu trabalhar os meus sentimentos, para eu ter uma plenitude mais fluente do meu corpo astral? Então, o arcano 7, que se chama o carro. Arcano 8, que é a justiça. E arcano 9, que é o ermitão. Depois vocês vão entender por que esses nomes. Então, eles trabalham que consciência? Consciência emocional. Quer ver um exemplo disso? Você tomou um belo de um fora de uma pessoa que você gosta muito. É gostoso? Quem já tomou? Todo mundo, né? Vários, né? 7 talvez, né? 7 foras já, né? Porque você tem 7 vidas, 8 você vai morrer titio, brincadeira. Né? Então, pô, seu emocional alterou, pergunta para essas 3 cartas qual o caminho para você retomar o seu equilíbrio emocional. Estão começando a entender? Ou um outro exemplo, quer ver um outro exemplo desses 3 arcanos aí? Você está a fim de trabalhar o melhor do seu emocional numa determinada situação. Tudo que envolve emocional. Você pergunta para aqueles 3. Os arcanos menores vão dar indicações para vocês. Então, repetindo, os 22 arcanos maiores, normalmente, eles são arcanos guias. Eles guiam os questionamentos para respostas que virão com os arcanos menores. Se, depois de todo o conhecimento que você receber, você quiser trabalhar diretamente os arcanos maiores como mancia, dá também. Mas primeiro vamos passar todos os valores. Então aqui a gente já trabalhou a tríade física, a tríade vital, a tríade emocional. Agora a gente vai entrar em 3 arcanos que trabalham o quê? O mental, seu raciocínio, seus pensamentos. Então existem 3 arcanos, sempre na sequência. Depois do 6, depois do 9, quem é que vai vir? O 10, o 11 e o 12. São 3 arcanos que trabalham todo o potencial mental do ser humano. No seu sentido, vamos chamar esse mental de concreto ou humano. Todo mundo nasce com esse atributo. Por isso que ele está no quadrado ainda. Mas se vocês perceberem, o que nós tivemos aqui? Uma sutilização da consciência. Você tem um corpo físico que é animado por uma energia, e esse corpo físico animado por uma energia faz com que você tenha dentro de ti emoções e pensamentos. Então, quando você quiser trabalhar a sua mente, você trabalha com o arcano 10, que é a roda da fortuna. Roda da fortuna. Eu não falei que eu ia escrever tudo, estou escrevendo tudo com vocês. Arcano 11 é a força e arcano 12 é o pendurado. Então eles trabalham o nosso corpo mental, mas o corpo mental humano. Então eles predizem e te dão respostas a tudo que é referente à sua mente. Como que você trabalha o seu poder de discernimento. Isso é uma palavra interessante. Discernimento. Para você não ter um mental desfocado do que você tem como objetivo e meta. Vocês já repararam como a mente faz você voar rapidinho para um lugar e você perde o foco? Se você anda assim, distraído, se você anda de repente sem poder de análise, são aqueles 3 arcanos que te dão o caminho para você aprumar sua mente. Quer ver? Vamos voltar para o exemplo da pessoa que já tomou 6 foras e sabe que só tem mais uma oportunidade nessa vida. Não mexeu com o emocional, mas não mexe com a mente também. Se você gosta da pessoa, vira e mexe e lembra da pessoa. Você vai dormir, adivinha onde está a sua mente? Na pessoa. Você acorda rapidinho, onde está a sua mente? Na pessoa. Você vai trabalhar, onde está a sua mente? Não preciso falar de novo, né? Então, ali, ó. Não rola isso, é terrível, cara. Você não tem mais domínio da sua mente. Ela foi inundada por um desequilíbrio que você permitiu.
Aí você perde poder de realização. Com o tempo, que vai acontecer? Você vai perder a vitalidade e você vai ter um resultado físico complicado também. Estão pegando as ideias? Agora você tem 9 arcanos, daí que vem a palavra novena, de se atingir o poder de uma beatitude ou de um santo, que estão ligados aos atributos superiores. 3 arcanos que regem a sua abstração, 3 arcanos que regem a sua intuição e 3 arcanos que podem te dar a iluminação. Então vamos a eles. Vamos apagar aqui. Quer ver só uma dica de um lado oculto que é bem interessante só para saber? Por isso que Cristo atuava com 12 apóstolos. Mas não só Cristo tinha 12 apóstolos, Buda tinha também, Krishna tinha também, Moisés, eles sempre tinham 12 pessoas próximas a ele, porque eles trabalhavam o poder de ter a pedra bruta lapidada. Para eles, como força espiritual, poder descer e atuar aqui embaixo. Aí que está o mistério do 12. Que para fechar aqui, se você unificar esses 4 triângulos aqui, o que você tem? Um símbolo conhecidíssimo da humanidade. Olha aqui. Ó. Não são 4 triângulos aqui? O princípio do atributo de cima nasce da união desse quaternário, dessas 12 forças. Né? É muito interessante. Vocês vão ver o nome do 13º arcano, que vem depois do 12º. Aí você entende por que ele tem esse nome. Morte. Que de morte é tudo menos a nossa morte física. É a morte para que você renasça para a verdade. Olha que interessante. Posso apagar aqui? Posso apagar? Eu vou apagar e vou perguntar qual é o arcano 5. Qual é? Qual é? Ah, não. Eu tenho 7 vidas. Eu tenho 7. Já desperdicei umas 5, mas eu tenho mais 2 aí, tranquilo. Ai, meu Deus, vou cair. Não vou não. Fica fria. Minha cabeça é dura. O resto não, né? Então a gente entra agora, esses 3 arcanos são muito interessantes. Você pode chamar esses 3 arcanos de arcanos ponte para as realidades espirituais ou para a verdade. Ponte para as verdades que te conduzem à espiritualidade. Quais são? É o 5º triângulo, arcano 13, arcano 14 e arcano 15. Se você quiser jogar com esses 3 arcanos, você vai trabalhar o quê? Esse potencial aqui, ó. A sua abstração, o seu potencial quântico, o seu potencial de entrar em sintonia com atributos superiores. Quer ver o que seria a abstração? Vocês vão lembrar desse filme. Quem somos nós? Quem assistiu esse filme pelo menos 5 vezes, né? Esse filme, nossa, eu ia viajar com a consciência cósmica. E esses... Tem aquele videozinho ali no ônibus, né? Vem qual era o filme. Quem somos nós? Eu falei, não, agora muda. Quem são eles? Eu não aguento mais isso, né? Nesse filme tem uma parte muito interessante. Uma loira de óculos está observando um molequinho jogando basquete. Quem lembra disso? Aí quando ela vira de costas, você tem todas as possibilidades do que pode acontecer. O menino pode arremessar e fazer a cesta. Ele pode arremessar e errar a cesta ou deixar a bola rolar e ele não arremessar. O que é isso? É o potencial quântico. Que seria o quê? Todas as possibilidades que um assunto que você está envolvido estão inseridos no contexto. Quer ver um exemplo? Se você começa a namorar, hoje eu estou nos relatos, que Vênus está em Libra, então hoje eu estou assim. Então vamos lá. Você começa um relacionamento. Você já tem certeza que ele vai dar certo? É quântico. Está aqui. Você tem certeza que ele vai dar errado? E mesmo assim você vai ser burro demais, né? Então, é óbvio, você não sabe. Você não sabe se vai dar errado. Ou será que ele vai ficar meia boca até o fim? Não tem essas 3 possibilidades? Sim ou não? Sim. A resposta está aqui. Olha a importância desses 3 arcanos. Entenderam o que é o potencial quântico ou de abstração? São todas as possibilidades de uma situação que você está inserido, que você quer entender qual a tendência maior do encaminhamento de onde você está. Olha o nome dos arcanos. 13 é a morte, que você morre, na verdade, no arcano 13, para suas incertezas. Ele começa a te dar um atributo mais certo de onde você está. E com isso aqui você vai conseguir o quê? Uma temperança ou equilíbrio.
um tempero perfeito da situação, que é o arcano 14. Agora vem a chave. Aí quando você perceber, pô, esse 2 horas vai estar muito interessante, lógico, porque eu entrei no arcano 15, que é o diabo. Então o diabo, como dizia Raul, é o pai do rock. Vamos entender o arcano 15. O diabo, ele é o dono das maiores incertezas ou das maiores certezas que você pode ter, né? Por que que o arcano 15 ele representa esse atributo desse potencial quântico?